Tem música de tudo que é jeito, né? Sobre todos os assuntos, não é possível, né? Vimos aí uma música, Jorge Benjor cantando, relativa ao nosso tema. Nós estamos tentando conversar aqui, eu vou ser bem modesto, estamos tentando conversar aqui sobre criação e evolução, a história do homem. De onde veio o homem? Criação ou evolução? De repente tem outras teses, e tem mesmo, né? Mas nós estamos falando dessas duas, você já sabe por quê. Nós falamos um pouco de Charles Darwin, que foi um grande cientista inglês e que tem a teoria da evolução. Inclusive tem um livro sobre isso, né? Um grande estudioso. Nós conversamos um pouco para a gente situar sobre esse assunto. Mas deixe-me dizer a você que você pode participar pelo e-mail etc@tvaparecida.com.br sobre esse tema, o homem, criação ou evolução. E participando você concorre a livros. Veja que livros que nós vamos dar para vocês hoje, para os participantes. Olha lá, Fé, Razão, a História da Terra. Quem que trouxe esse livro? Eu. Você? Então depois. Evolução, um livro, texto crítico. É de vocês, Mário? Não? Nem Naor? Não. Não, Naor? Você também? Meu próximo. É outro? Então fala o nome do próximo, Naor, outro. Uma Breve História da Terra. Uma Breve História da Terra. Por que breve? Não deu para fazer mais longa? Olha, o livro é breve, o texto, e eu creio que a história é bem mais curta. É seu livro? É meu livro. Uma Breve História da Terra. Como é que começa a história? Bem, nós estamos falando sobre vulcanismo, que eu disse, que é essa rocha vulcânica. Nós tivemos aqui na região sul do Brasil um grande fenômeno vulcânico ocorrendo aqui. Falamos em impactos meteoríticos. Não falamos em tectônica de placas. Né? Meu Deus. Pangeia separando. Vai ser duro ler esse livro aí. E os meteoritos caindo, está tudo relacionado. Você que já assistiu, quem sabe, o filme Impacto Profundo, viu as consequências do impacto meteorítico caindo na Terra. Então, se formos ver a coluna geológica, você vai encontrar estruturas de impacto em praticamente todo o Fanerozoico, rochas que contêm fósseis. Então, essa história mostra que a geologia, realmente, o tempo em que ocorreram esses fenômenos foi muito mais curto do que aquilo que Darwin falou e que alguns falam hoje, na minha maneira de entender. Mas muito mais curto, mas não é tão curto assim também. Não é tão curto. Uns milhões de anos? Não, menos. Menos? Menos. Você vai ver como aparece gente na rua se candidatando para ganhar seu livro. Isso aí, depois você passa e-mail e fala assim, eu gostaria de ganhar esse livro aí. É uma breve... História da Terra. Uma breve história da Terra. Brevinha. Quantas páginas tem? 200 e poucas páginas. Então, pouco, 200, porque se for escrever a história da Terra mesmo, vai dar uns 200 milhões de páginas aí. Então é uma forma de explicação, a gente está brincando, mas são os livros. E quem trouxe os outros livros também está entrando na nossa conversa agora, que é a Márcia. Márcia, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. É duro vir de São Paulo para cá, né? É complicado. Com chuva, pior ainda. Mas seja bem-vinda. Fala para o pessoal de casa quem que você é. Bom, meu nome é Márcia Oliveira de Paula, eu sou professora do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, e lá eu coordeno também o Núcleo de Estudo das Origens, que é um grupo que a gente tem justamente para estudar esse tema das origens do homem, da vida, da Terra. E no NASP eu também coordeno o curso de Biologia, e sou professora lá também de algumas disciplinas dentro do curso de Biologia. Ô Flávio, eu acho que ela está apta para responder aquela pergunta que nós recebemos agora há pouco. É da Paula Aparecida. Aliás, Paula, aqui de Aparecida. Os cientistas podem criar a vida? Não. Até o que se sabe atualmente, não. Ninguém ainda conseguiu reproduzir, quer dizer, criar vida em laboratório. Isso é impossível. Não se consegue nem mesmo pegar uma célula ou um micro-organismo morto e fazê-lo voltar a viver. Quanto mais você montar uma célula que possa funcionar. Isso ainda não é possível. Segunda pergunta. A pergunta? Naor, o que diz? Bem, eu prefiro ficar com o princípio básico da biologia, a biogênese. Vida só provém de vida. Eu acho que nos próximos 10, 15 anos, o primeiro laboratório que conseguir sintetizar a vida vai tornar isso público. Isso vai ser atingido em breve, provavelmente. Mário, claro, com organismos simples, né? Mário, já que você respondeu, há uma pergunta dirigida a você também. Se Darwin tivesse os recursos tecnológicos disponíveis hoje em dia para o estudo da célula a nível molecular, será
que ele sustentaria a teoria da evolução? É uma pergunta mandada por Antenor. Eu acho que sim, porque o que ele tinha na época eram os dados que a tecnologia da época era capaz de fornecer. Ele tinha os dados sobre variação geográfica de animais e plantas, os dados de distribuição geográfica, os dados de variação, os dados de seleção artificial, todas essas que a história natural da época tinha. Desde então, o desenvolvimento da biologia só veio mostrar que esses outros planos de organização da matéria viva seguem os mesmos padrões. Então, a gente sabe hoje que a molécula básica da vida é o DNA em todos os organismos, todos os seres vivos que foram investigados até hoje. A gente sabe que os grupos que a gente reconhece com base em morfologia, por exemplo, vertebrados, mamíferos, eles são grupos que também são refletidos na estrutura molecular do DNA, nas sequências específicas da molécula de DNA, ou seja, esses grandes padrões, eles continuam existindo. Por exemplo, os organismos que se sabe que ocorrem na América do Sul e na África e que são parentes mais próximos uns dos outros, eles são os parentes mais próximos pela simples razão de que os dois continentes estavam juntos, se separaram e a biota foi junto, ou seja, os seres vivos foram juntos como se fossem duas ilhas. Então, essas relações que a gente vê em morfologia, que a gente consegue ver o parentesco, elas também ocorrem em outros níveis. Então, eu acho que se ele tivesse acesso a isso, ele chegaria às mesmas conclusões. Mas se ele tivesse o conhecimento atual da complexidade das células, seria tão fácil para ele fazer a proposta? Essa é uma pergunta especulativa, né? Será que ele teria... Eu acho que o problema atualmente é tanto dado que as pessoas têm dificuldade em dominar tudo, né? Então é difícil você saber se ele teria essa visão global, seria capaz disso, porque na época era possível dominar geologia, botânica, zoologia, geografia, era possível dominar um bocado do conhecimento. Não me leve a mal, mas é uma posição de quem está do outro lado. Você falou na estrutura do DNA. É a estrutura básica de toda a comunicação de vida do conhecimento. Por quê? Não era possível um outro tipo de organização? Por que foi se estabelecer exatamente essa ordenação do DNA? Do DNA ou RNA, né, que é uma molécula aparentada. Provavelmente por razões históricas, porque a primeira molécula autorreplicante, ela pode ter sido RNA, o DNA pode ter sido proteína também, sendo que o RNA e o DNA vieram depois, ela foi herdada por todos os seres vivos. É a principal linha de evidência, porque o que a evolução diz basicamente? É que os seres vivos hoje podem ser muito diferentes, mas se você for voltando no passado, eles vão se tornando gradualmente mais semelhantes. Eles vão ficando cada vez mais parecidos. E é a reunião de todas essas linhas de evidência, ou seja, da distribuição dos organismos, da escala geológica, do desenvolvimento, ou seja, do ovo ao adulto, é que a gente vê todas essas linhas independentes que levam a conclusão de que a melhor explicação para todos esses dados é de que os seres vivos compartilham uma história comum. Existe uma história. Assim como tudo no mundo tem uma história, os seres vivos também têm. A partir de um acaso. A partir de um acaso, como assim? Agora já está indo para frente. Ele chama de histórico 1. Vamos chegar no histórico 1. Porque você disse provavelmente... Quer dizer, se fosse numa outra situação, se houvesse outros compostos químicos... Eu acredito que poderia ter uma base molecular diferente. Eu não vejo por que teria que ser esta. A gente pode encontrar várias coisas que concordam, fazem com que ela seja adequada, né? Mas a gente está vendo tudo em retrospectiva. Eu acho que é possível imaginar, é uma pena que a biologia seja tão restrita ao nosso planeta, né? Se a gente pudesse comparar em mais planetas que tivessem vida, a gente chegaria a conclusões bem mais gerais. Mas como esse é tudo que a gente tem, e a gente sabe que os seres vivos têm tantas coisas que são historicamente contingenciais, ou seja, dependendo das condições naquele momento específico, a molécula de DNA deve ser parecida, é o mesmo tipo de explicação. Bom, vamos caminhar. A gente tem medo, sabe, Márcio, de a conversa ficar num certo nível, que o pessoal lá de casa fala assim, não estou entendendo nada, eu vou embora, vou ver outra coisa, sabe? Então a gente quer chegar mais para o chão, para ver se as pessoas mais simples, não é mais simples, o chamado leigo no assunto, como nós somos, Flávio e eu somos leigos nesse assunto. A gente não tem o hábito de leitura, né? Até porque não é nem do meu gosto esse tipo de leitura, eu prefiro ler outras coisas, né? Minha formação é outra, em questão de comunicação, e a pessoa tem dificuldade de entender. Em que há diferença nisso que ele está falando, que Mário fala? Né? Ele fala que, se eu entendi, que tem eu gostei do histórico 1, né? O histórico 1 você está falando que é o ponto de partida, é isso? Sim.
Eu não sei se eu entendi o que você quer dizer. Histórico 1 é um ponto de partida, é isso? Sim, o histórico 1. Você falou história, eu estou usando a palavra que você usou. Fator histórico. O fator histórico é foram importante. Se somando, foram se diversificando. Isso. Parte de uma unidade. Os seres vivos são diversos porque ficaram diversos com o tempo. Vocês pensam assim? Bem, eu creio que apenas afirmações vazias, sem evidências. Onde estão as evidências de que tudo isso ocorreu? Esse é o problema. Eu creio que o registro fóssil não é o suficiente para realmente chegarmos a essas conclusões. Eu creio que essa diversificação se imagina que tem ocorrido. E o campo da imaginação não pode ser traduzido por teoria científica. Então, quer dizer que não há como determinar cientificamente. Essas mudanças, essas variações, as mudanças que nós conhecemos hoje, elas realmente não chegariam a esse nível. As mudanças que nós conhecemos hoje, ao nível de microevolução, ao nível realmente de mutações, etc., elas não são capazes de gerar informação genética nova, que por sua vez geraria novos órgãos, novos sistemas para esse processo ocorrer, como a evolução disso que ocorreu. Então, existem problemas no campo da paleontologia, no campo da biologia, para realmente contar essa história que a evolução costuma contar. Márcia, você disse que estudou a origem do homem. Na sua apresentação, você fala disso, né? Da questão da origem do homem, da história do homem. Não. Você falou isso? Não. Parece que eu percebia isso. Não. Não? Núcleo de estudo das origens. Né? Das origens. Não especificamente do homem. Não do origens de forma geral, né? Envolvendo também a origem do homem. Pois é, mas aí que eu queria chegar. Cientificamente, quais seriam os antepassados do homem? Dá para dizer? Bom, eu queria só voltar um pouquinho na pergunta que foi feita anteriormente sobre se é possível criar vida em laboratório. Eu tenho um amigo meu que fala uma coisa interessante. Ele fala, olha, mesmo que alguns cientistas conseguissem criar vida em laboratório, e eu particularmente duvido que isso possa acontecer, isso só provaria que a vida foi produto de planejamento inteligente, ou seja, ela foi planejada e designada pelo homem, pelos cientistas que a criaram. Daí para você extrapolar que essa vida poderia ter surgido no passado, num ambiente inóspito, numa terra prebiótica, há 4,5 bilhões de anos atrás, realmente aí você teria que especular se isso poderia ter acontecido. Em relação ao homem, eu estou curioso com a questão do homem. Em relação ao homem? Sim, em relação ao homem, bom, a teoria da evolução diz que existem vários fósseis que são encontrados nas camadas geológicas que são considerados ancestrais do ser humano. Para os criacionistas, o homem foi criado mais ou menos do jeito que ele é hoje. Ele não teria passado por esse processo de evolução desde, como falava a música, australopitecos e outras espécies até chegar ao homem. Tá bem. Flávio, alguém mais colocou na roda? Sim. José Miranda de Campos do Jordão. É ponto pacífico entre estudiosos que o ser humano teve sua origem na evolução do macaco. Então eu pergunto, como se deu a criação do macaco e em qual época? Quando se fala em macaco, podemos imaginar, segundo a evolução, que ser um símio extinto, né? Se fala isso. Mas o que eu vejo, inclusive essa área, paleoantropologia, estudo dos primeiros seres humanos, ela é repleta de contradições, repleta de fraudes, não é? E eu creio que a sequência que é colocada é como se pegasse alguns símios ou macacos, símios extintos, alguns seres humanos antigos extintos e se construísse, tentasse construir, não é? Uma sequência filogenética ou evolutiva. Que nós vemos realmente que é uma área precaríssima, com muitos problemas, não é? E essa sequência está, cada um tem sua própria árvore, entre aspas, né, evolutiva, isso varia muito, não é? E é incrível como a mídia trabalha, às vezes, de maneira equivocada nessa área. Eu me interessei pelas palavras fraudes. Sim, podia citar. Um deles, que realmente ficou bastante conhecido, o homem Piltdown, em que durante muitos anos ficou caracterizado como um verdadeiro elo intermediário entre esses seres simiescos, realmente o homem moderno, e foi valorizado até que por fim descobriram essa fraude. Foi realmente uma junção de uma mandíbula de orangotango com partes realmente de uma calota craniana humana
que durante muitos anos, 40, 50 anos, realmente ficou sendo apresentado no mundo inteiro, nos museus do mundo inteiro, como um verdadeiro ser intermediário. Uma montagem. Uma montagem. Demorou, porque foi muito bem feita a montagem. Os dentes foram serrilhados, não é? E uma pintura para dar a aparência de um osso fossilizado. Foi uma coisa muito bem trabalhada. Mas não é a única, não. Existem outros problemas nessa área.